O objetivo dessa videoaula é explicar como funcionam as múltiplas conexões no CIMAC. Para que servem as múltiplas conexões? Na realidade, pode ser que uma determinada empresa, um determinado usuário, tenha necessidade de acessar vários servidores diferentes, tanto localmente como remotamente. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, tenha uma empresa onde ela não usa a sincronização, ela usa, tem um servidor local naquela empresa, aí ela tem uma outra empresa que ela também tem um servidor local e ela quer acessar essas duas empresas através da sua máquina. E esse acesso pode ser feito tanto localmente como remotamente. Localmente, se na estrutura física você tiver dois servidores diferentes, por exemplo. Né? Em locais diferentes você quer fazer o acesso desses servidores. Então, o acesso múltiplo, ele tem essa finalidade. E também auxiliar no processo de suporte. Todo processo de suporte ele é feito através de um acesso múltiplo. Então, para o sistema funcionar para o suporte, levando em considerações todas as configurações que tem para suporte, vai precisar de passar pelo acesso múltiplo também, as múltiplas conexões. O que se configura para esse recurso? Então, primeiro, cria um arquivo chamado acessos.dba, salva na pasta CIMAC o inconfig. A estrutura desse arquivo ele é separado por ponto e vírgula e tem a questão da descrição da conexão, o IP do servidor, a pasta base dos dados, a empresa para o acesso, se essa empresa tanto pode ser acesso local ou acesso remoto, quer dizer, pode ser a empresa WAN ou a empresa base da configuração. Essa questão do IP do servidor só se coloca se estiver acessando de uma estação, se estiver acessando do servidor não se coloca. Então, no caso de se usar para suporte, não precisa de colocar o IP. O tipo de conexão pode ser local, remoto ou suporte. E o exemplo das linhas do arquivo é esse aqui. Por exemplo, você cria um arquivo com a descrição servidor de desenvolvimento. Então, você não coloca o IP, porque está local, coloca onde está a base de dados, coloca a indicação de que é um servidor de suporte. Também tem a questão do servidor local, onde você pode apontar, por exemplo, para um IP, pode apontar para a base de dados, dizer que é local e ter esse acesso num outro servidor. E também tem a questão do servidor remoto, onde você pode fazer o acesso remotamente apontando para um IP remoto, pode ser um IP na nuvem ou qualquer tipo de IP. Algumas regras de negócio são: o CIMAC ele verifica a presença do arquivo, abre o menu com as conexões. E se estiver no servidor e for acesso local e modificar a base de dados, ele reinicia o CIMensagem, CIMonFrente e o central de notificação. É lógico, né? Se você mudou a base, você está no servidor fazendo um teste ou uma coisa assim, e muda a base de dados, obviamente o CIMensagem e o CIMonFrente tem que ser derrubado e vai subir ele da forma correta. Então, esse é o objetivo das múltiplas conexões no CIMAC. Vamos olhar aqui na prática agora, então, para a gente ver como funciona na prática. Então, na prática, eu vou abrir aqui o CIMAC, vou sair aqui da apresentação, vou abrir aqui o CIMAC. Primeiro, o que eu fiz? Aqui eu tenho um arquivo, coloquei aqui na pasta config, coloquei o arquivo acessos.dba, aquele arquivo que eu me referi. Então, abrindo esse arquivo aqui, a estrutura do arquivo é essa. Eu posso ter vários servidores. Um eu chamei de servidor de desenvolvimento, outro eu chamei de servidor local, outro eu chamei de servidor Mac System, remoto. Dei um nome para o servidor aqui, porque o acesso, eu estou dizendo aqui que esse o acesso é remoto, esse o acesso é local, e estou dizendo que esse o acesso é para suporte. De posse desse arquivo, eu vou acessar o sistema. Você vai ver que é bem simples. Acessei o sistema. Ele abriu e pediu para mim qual a conexão. Está vendo? Se eu criei esse arquivo e coloquei lá na pasta certa, ele vai pedir qual a conexão. Eu digo, eu quero essa conexão aqui, servidor de desenvolvimento. Pronto, o sistema abriu, normal. Um detalhe que tem, agora não tem aquela questão mais de acesso LAN e acesso WAN, agora é múltiplas conexões, é outro conceito, né? Aparece o nome da empresa aqui, e eu faço acesso ao sistema normalmente. Se eu quiser acessar outra base de dados, outra conexão, eu saio do sistema, acesso o sistema novamente, e aqui escolho a base que eu quero acessar, e a partir daí ele vai dar o tratamento. Se eu acessei a servidor local,
Se você ver, ele já derrubou, derrubou o SIM-Message, já derrubou e já voltou o SIM-Message, subiu novamente aqui. Eu posso fazer o acesso. Se eu quiser fazer um acesso remoto, o acesso remoto ele não vai influenciar na questão do SIM-Message, porque é remoto, né? Então ele não vai derrubar o SIM-Message. Eu vou fazer essa conexão remota, tá? Desde que o acesso realmente esteja, quer dizer, a configuração seja feita de forma correta, né? Eu tenho a configuração do ZebD e outras configurações são necessárias para o acesso remoto. Então você pode ter vários acessos remotos, por exemplo. É uma forma de se utilizar o sistema. Como você viu, então, com apenas poucas configurações, você pode fazer essa configuração para múltiplas conexões no SIMAC, o que é um recurso que para o suporte é muito bom e também abre uma outra porta de uso, de utilização do sistema.